É engraçado como o ser humano tem sempre a tendência em querer catalogar as coisas. Esse catálogo nem sempre é de todo mal, mas eu tenho certeza que você já ouviu, já conhece alguém, ou até mesmo você já fez isso, de querer colocar uma pessoa dentro de uma caixa de pensamento, ou dentro de uma caixa de comportamento, ou o que quer que seja. Ah, se fulaninho votou nele, é porque ele é assim. Ah, se ele não gosta daquele político, logo, ele é favorável ao outro. Ah, mas se ele não gosta de político nenhum, ele é em cima do muro. Esse tipo de argumentação é tão ridículo. E é ridículo simplesmente porque ele tende a classificar seres humanos. Pegar pessoas e colocar dentro de uma caixa. Mas o ser humano tem a tendência de fazer isso em tudo, em qualquer área. E a arte não está longe disso. A ideia de gêneros artísticos surge dessa necessidade do ser humano em querer catalogar alguma coisa. Mas isso, neste caso, não é nem bom nem ruim. É somente uma forma de organização, mas é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vem comigo. Fala pessoal, Vitor Hugo Nicés aqui do canal Arte e Filosofia. Para quem chegou de paraquedas agora, saiba que todos os links das nossas redes sociais, do nosso site, estão aqui na descrição, tá bem? Do nosso grupo do Telegram. Já convido a se inscrever aqui porque a gente está sempre tratando sobre arte, questões que giram em torno da arte, filosofia da arte e tudo que realmente importa nessa vida. Por isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Como eu estava dizendo no início, essa necessidade que o ser humano possui de catalogar as pessoas tende a ser uma idiotice muito grande. Simplesmente porque você visa organizar e compreender o pensamento e as ações de uma pessoa com base em algo tão superficial. É como se você estivesse tratando o ser humano de forma superficial e dizendo, olha, o ser humano é tão superficial que se ele faz isso, é porque ele é assim. Se ele vota em fulaninho, é porque ele é assado. E assim por diante. Isso é uma atitude que é cometida por todos, tá? Não é nenhum lado específico, politicamente falando, mas por todos. E é uma pena muito grande. Mas parece que o ser humano tem essa necessidade de querer simplificar tudo para poder não se sentir, para não sentir que não sabe sobre uma coisa. Para sentir que está no controle. Às vezes eu acho que é isso. Você cataloga, você esquematiza e pensa, pronto. Eu fiz isso, eu esquematizei, eu consigo controlar e compreender isso. Só que a gente não consegue e nunca vai conseguir. E a arte é um exemplo disso. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em gêneros artísticos. Você pega um livro, na literatura, você tem livros de romance, ficção. No poema você tem épicos, líricos, sonetos e assim por diante. Mas essas formas de catalogar, por mais que elas sirvam para a organização, nesse caso, por se tratar de arte, é interessante que exista uma certa organização, mas a gente tem que ter em mente que nós jamais devemos observar, ou julgar, ou criticar uma obra simplesmente porque ela é ou não é de tal gênero artístico. Existe uma parcela de pessoas que visam falar sobre desconstrução na arte. Eu já tratei sobre esse assunto aqui num vídeo que eu confesso não ficou lá muito bom. Foi um vídeo inicial do canal, mas ainda assim, existe um certo recorte de pessoas que falam sobre a ideia de desconstrução, como se a desconstrução se resumisse a fazer diferente. Nossa, eu vou escrever um poema sem vírgulas pra tentar fazer diferente. Mas por que você não usa vírgula? Ah, porque eu não tô afim. Você não tá afim é uma coisa. Você fazer isso com um objetivo próprio é outro. A gente sabe que a arte é uma forma de expressão, não é? Eu não vou repetir aqui, porque a arte é uma forma de expressão e toda e qualquer expressão ela visa se comunicar. E a arte se comunica de diferentes formas. E por isso, você faz uma coisa só por fazer, só porque é legal parecer diferente, você não tá fazendo nada. E sinto muito dizer, mas você não vai estar fazendo nada. A não ser que você faça isso com alguma qualidade. Às vezes acontece, a pessoa faz com muita qualidade sem perceber que está fazendo. E também é louvável isso. E portanto, o exemplo que eu trouxe à tona foi Van Gogh. O Van Gogh é um autor que é um pintor, no caso, é um artista que eu até me deparei um vídeo recentemente de uma pessoa dizendo, se você tem determinado elemento na pintura, saiba que isso é barroco. Se você tem determinado elemento nessa pintura, saiba que isso é renascimento. Se tem tal é impressionismo, se tem tal é expressionismo. Se você não consegue encaixar em lugar nenhum, é Van Gogh. E de certa forma é verdade. E por causa disso ele deixa de ser arte? Pelo contrário. Por causa disso ele desconstruiu alguma coisa? Não, ele fez arte do melhor que há. Então quantas pessoas pegam um poema, por exemplo, e dizem, esse poema ele tem uma estrutura como se fosse épico, mas não é épico porque não tem esse elemento, esse e tal. É uma besteira muito grande. Porque a arte ela tá sempre inovando. A tradição histórico-artística, ela não é estática. Ela é de uma constante mudança, de uma constante inovação. Então, a partir do momento que eu viso criticar uma obra simplesmente porque ela não satisfaz um determinado catálogo
catálogo, pode ter certeza que quem não é apto para falar sobre arte é a pessoa que faz isso. E não o artista que fez a obra. Porque a história nos mostra isso, desde sempre. Eu escrevi um texto há muito tempo. Eu acho que eu nunca publiquei, até porque o texto não tava legal, não. Mas a ideia era boa. E uma coisa que eu falava era que o quão nós tentamos condensar, nós tentamos catalogar as coisas para ensinar muitas vezes, mas que sempre vai existir alguém que surge e quebra todos os parâmetros que existem. E aí a gente vai tentar entender o que foi que essa pessoa fez, congelar todas as estruturas diferentes que a pessoa utilizou, tudo que foi diferente que a pessoa fez, a gente tenta congelar isso para conseguir ensinar ao próximo. Mas isso não faz com que a vida se congele. A arte tá aí, quebra coisas. Eu citei o exemplo do poema épico, e o melhor exemplo que eu poderia dar de uma quebra disso é Gerardo Melo Mourão. Não só ele, claro, mas você pega o País dos Mourões ou A Invenção do Mar, e você vê que são poemas épicos extremamente líricos. E ele mistura o lirismo numa estrutura de um poema épico e fica fantástico. E não é por isso que ele deixa de ser épico ou deixa de ser lírico. Não é porque você vota em alguém que você necessariamente defende tal coisa. Não é porque você não gosta de política que você está em cima do muro. Eu acho que essa ideia de catalogar as coisas em gêneros é uma ideia que serve muito bem para coisas, para que a gente possa organizar coisas, mas não que a gente possa compreender as coisas. Talvez ajude na compreensão de uma coisa ou outra, assim, detalhes, enfim, mas não no todo. Mas não no todo de uma obra. Talvez de um artista, mas não necessariamente de uma obra. E muito menos de um ser humano. Se você tenta estabelecer catálogos, se você tenta catalogar seres humanos, colocar os seres humanos dentro de caixas por causa de pensamentos ou de ações que você não conhece o que está por trás delas, tento lhe informar, mas você está sendo uma pessoa extremamente vazia e rasa. Está tratando os outros com superficialidade que provavelmente você é. Porque a partir do momento que nós estabelecemos esses catálogos, essas classificações para seres humanos e pensamentos, nós estamos falando muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Pode ter certeza nisso. E se você é uma pessoa que faz isso, não faça. Simples. Pense um pouco sobre isso. Realmente pense. Não julgue uma obra de arte com base no gênero artístico dela. Não julgue um ser humano com base numa ação específica ou numa fala específica. Eu sei que eu estou misturando dois assuntos aqui. Um voltado para a arte e outro voltado para o comportamento humano, que eu tenho certeza que em suas nuances diferenciam, como é óbvio, porque um se trata de arte e outro de seres humanos, mas, a meu ver, a essência da existência desse tipo de pensamento é a mesma. Desse tipo de julgamento, especificamente, é a mesma. Por isso eu decidi fazer esse vídeo, um pouquinho diferente do que eu tenho trazido ultimamente, mas com a mesma intenção. A intenção de fazer pensar um pouco sobre isso e também de que vocês tenham gostado, certo? Por isso, esse foi mais um vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, que deixem aqui nos comentários o que vocês já acham sobre isso. Deixem o like de vocês, inscrevam se vocês ainda não se inscreveram e nos sigam nas redes sociais, porque essa semana eu vou estar postando sobre esse assunto. Nas palavras, num trechinho que eu tirei de um livro de Croce sobre isso, que eu acho bem interessante, especificamente sobre gêneros artísticos, né? E é isso, olha. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!